Olá, você está no Cuts 10, seu novo canal de cortes aqui do YouTube. Sua participação é muito importante. Se inscreva, curta e compartilhe. Confira o conteúdo dos cursos apresentados. Os links estão na descrição do vídeo. Tipo, as pessoas... Assim, quando eu falo acelerador de partículas, o que tu imagina? O que te vem na cabeça, assim? Imagino... É que eu já vi o desenho, são sempre circulares, né? E eu imagino um negócio que fica... É tipo aquelas coisas do Star Trek, né? Como se fosse uma velocidade warp. Ela passa por uma coisa e ela imagina, dá uma... bolinhas, assim. Super pequenas, muito pequenas. Que ela passa por uma coisa e ela dá uma empurrada, mas não tem... não é isso. É isso, muito não? louco. Não, tem. Faz sentido, sim, mas o que eu digo... São tubos? Quando tu chega, assim, pra ver um acelerador, tu vê um monte de fio. Ué? Fio e, tipo, uns túneis, assim, tudo de metal, fio. Porque tá tudo passando ali dentro, feixe laser, né? Então, tu não chega a ver nada acontecendo, porque a gente não consegue ver com os nossos olhos partículas. Por isso que a gente precisa de acelerador. Porque a gente não tem a tecnologia ou não consegue enxergar ali uma partícula única, né? Então, é cabos, fios, túneis. Só que as pessoas, eu acho que imaginam uma coisa muito louca. Que não sei o que as pessoas imaginam. Aquela assim. coisa meio... Quando tem tipo The Flash, sabe? Que tem aquelas linhas de luz sim. mas não tem nada. Não tem luz que sai, nada. Nada. E nem imagem de computador que transforme isso em uma coisa visível. São números só que você vê? Sim. Putz, que deprê, que decepcionante. Assim, nossa, não tem nada de tecnológico tipo de filme, né? São só números e... Então, aí quando tu interpreta os números, tipo, a minha parte na física era mais fazer... Não, eu não sou física experimental, sou teórica. Mas eu fazia análise de dados também de experimentos computacionais, tudo no computador, assim. Essa parte do acelerador de partículas é mais para quem é, por exemplo, físico de partículas experimental, né? E aí é números. Só que aí quando tu vai analisando os números, tu faz gráficos. E aí tu tem que interpretar o gráfico. Mas não tem, assim, uma imagem... Tá, enfim, tem algumas imagens que são... Não sei se tu já viu, que são círculos com várias linhas, assim. Já vi. Então, mas isso é mais uma representação gráfica do que tá acontecendo. Não é uma foto que alguém tira. Não é uma foto. Mas quando tu vai ver um artigo de física, são só gráficos, números, tabelas... E a pessoa fica, é isso? Então, gastou essa grana toda pra isso. Essa coisa da partícula de Deus é legal de falar história, porque assim... Tu pensa, né? Partícula de Deus. Por que chama partícula? Então, essa é a parte legal, porque a pessoa vai pensar, não, porque vai descobrir Deus, ou porque... Não tem nada a ver. Foi um físico que ele foi escrever um livro sobre a partícula de Deus, que é o bóson de Higgs. É uma partícula que foi descoberta em 2012. Aí, o que aconteceu? Os caras não estavam encontrando o bóson de Higgs, porque não tinha tecnologia para encontrar ele. Ela existia teoricamente. Primeiro tu faz todos os cálculos teóricos. Quando não existia tecnologia, tu ia fazendo tudo teórico. Eu não entendo isso. Ontem com o Sacani também, ele falou várias coisas, né? Que o Einstein descobriu no cálculo e foi ver depois que a coisa se transformava em... Como assim? Tipo, buraco negro que ele... Tudo no cálculo. Eu tive um professor na faculdade, eu fiz 2 anos de graduação em Coimbra, em Portugal. E um professor meu, ele descobriu uma partícula, ele teorizou a partícula e ele falou, nessa área aqui existe uma partícula que tem esse nome. Ele deu o nome, acho que é E71, uma coisa assim. E aí, quando eu tava lá em 2011... Só que o cara teorizou nos anos 80. Nossa. E lá em 2011, descobriram experimentalmente. E aí, todo mundo foi dar os parabéns. Aí ele... eu já sabia. Tipo, ele não tava nem feliz. Ele tava tipo assim... eu já sabia que ia acontecer isso. Olha que aí, louco. tu faz todos os cálculos... no papel, através de simulações de computador, e aí depois, conforme a tecnologia avança, os experimentos avançam, tu pode descobrir isso de forma experimental. Então, o bóson de Higgs foi uma dessas coisas. Tu tem toda uma teoria, existem alguns experimentos iniciais, e tu vai... Vamos começar do começo, Tô muito Bibi. rápido. Pra gente, né? Bóson de Higgs, assim, vamos atrás. Quais são as partículas? O bóson é o quê? Porque a gente aprende, né, no colégio de próton, nêutron, aí você vai descobrindo que tem mais coisa. Dá esse histórico pra gente, da gente indo cada vez mais pro micro, cada vez maior. Então assim, a gente aprende... Vamos lá, na escola a gente tem o átomo, Isso. aí a gente tem aquela imagem do núcleo atômico com prótons e nêutrons, e a gente tem os elétrons em volta. na volta. Isso a gente aprendeu, Aí, o que a gente não aprendeu na escola, mas deveria ter aprendido, porque uma crítica que eu faço à escola é que a física ensinada na escola é chata. Total. Tipo, tu passa lá 3 anos vendo o quê? Bloco inclinado,
mola e pouco mais que isso, né? Mais ou menos isso. Mas a física moderna é muito mais legal. O próprio Sacani ensina muitas coisas que poderiam estar na escola, que eu acho que seriam mais divertidas do que um sistema massa-mola. Mas enfim. Aí a física moderna, desde os anos 70, mais ou menos, ela viu que existiam muitas partículas. E aí eles começaram a se perguntar assim, tá, do que o universo é composto? Isso. Até antes disso, já existiam experimentos do elétron, acho que foi a primeira partícula a ser descoberta lá em 1831, uma coisa assim. Talvez a data esteja errada, então se alguém souber, já bota aí no chat. Mas enfim, acho que foi 1831. Mas aí eles foram estudando e vendo, tá, existe alguma coisa a mais, existe alguma coisa a mais, existe alguma coisa... Por causa de cálculo ou por causa de observação? Por causa de cálculo, por causa de observação, porque algumas assim, coisas... tá faltando alguma... alguma coisa não batia bem, alguma coisa talvez exista aqui, porque o cálculo não tá fechando, eu tô vendo uma coisa que não parece... Toda matéria é feita do quê? Então, vamos lá. Vou chegar lá. Aí, então, voltando. A gente tem o átomo, aí a gente tem o núcleo de prótons e nêutrons e os elétrons na volta. Dentro desses prótons e nêutrons, aí a gente tem as partículas fundamentais, que a gente chama que são os quarks. Isso. E é essas partículas que, no dia de hoje, baseado em todos os estudos que nós temos, nós achamos que elas são as partículas fundamentais e que não existe nada menor que um quark. Ah, é? E o elétron também é uma partícula fundamental. Então, o elétron não estaria composto por nada. Entendeu? Entendi. Tipo, o núcleo é composto de prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons são compostos de quarks. E o quark não é composto de nada? Em princípio, não. Baseado em todos os estudos e experimentos que a gente tem hoje na física, não é composto de nada. Tá. Assim como o elétron. Então, os quarks são um conjunto de partículas e os leptons são outros. Aí, lepton. Tava no elétron, agora foi pro lepton. O elétron é um lepton. Todo elétron é um lepton. É que existem categorias, né? Então a gente tem um modelo padrão da física de partículas, que ele vai dizer quais são as partículas fundamentais. Dentro desse modelo a gente tem os quarks, os leptons e os bósons. E os quarks são esses que compõem, então, o próton, o nêutron e outras partículas. Sei. Os leptons são o elétron, o tal... Não, o elétron, o muon e o neutrino são leptons. E os bósons seriam os responsáveis por fazer essas partículas ficarem unidas. Porque elas têm que se unir de alguma forma. A gente tem a gravidade que a força gravitacional. Isso seria uma força gravitacional? Não tem nada a ver, é outro princípio. Então... A física, o modelo padrão da física de partículas, ele não inclui a força gravitacional. Não. Porque nesse regime muito pequeno dentro do núcleo, a força gravitacional, ela não é muito importante, é desprezível. Então, a gente tem que esse modelo da física de partículas, o modelo padrão, ele inclui a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. A gente tem 4 forças fundamentais no universo. Isso eu aprendi. Forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. Tá. A gravitacional não entra. Então, essa é uma crítica ao modelo padrão da física de partículas. Essa foi a área que eu basicamente estudei a vida toda dentro do modelo padrão. E existe uma outra área da física que chama física além do modelo padrão, que seriam as pessoas que estão estudando o que existe. Porque o modelo padrão, ele explica muito bem algumas coisas, mas ele não explica tudo. Falta coisa, porque ele explica muito bem o que ele se propõe a explicar. Assim como, por exemplo, a mecânica newtoniana, ela explica muito bem o que ela se propõe a explicar, mas outras coisas ela não explica. Por isso a gente tem mecânica quântica, por exemplo. Então... O modelo padrão, ele explica muito bem determinados comportamentos, mas outros ele não explica. Não quer dizer que está errado, só quer dizer que ele se propôs a explicar um quadradinho, digamos assim, do quebra-cabeça, mas as outras peças a gente tem que entender o que está acontecendo. Eu perguntei isso ontem para o Sacani também aqui. Existe a chance de ter uma teoria de tudo que o Hawking estava... aquela coisa de que funcione tanto para pequeno quanto para grande? Então, isso é o que as pessoas estão tentando fazer, né? Uma teoria assim meio universal, assim, do tudo. Mas não sei, assim, pode ser que no futuro, a gente nunca sabe, né? A gente vai estudando. Por exemplo, antigamente a gente não sabia, a gente achava que o átomo era indivisível. Aí a gente foi estudando e viu que ele é divisível, que existem coisas lá dentro. Hoje a gente acha que os quarks são fundamentais. Em princípio é o que existe, mas eu não sei daqui 20, 30, 50 anos se alguém vai chegar com uma máquina muito melhor que o LHC e vai falar não. Por exemplo, antigamente...
Os prótons são estados ligados de 3 quarks. Tá, 3 quarks formam um próton, que é o up, up e down. É o nome deles. Up, down, strange, top, charm e bottom. São 6. E o próton é formado de 2 ups e 1 down. Só que antigamente, os cientistas pensavam, o máximo que existe são 3 quarks juntos. Só que hoje a gente achou pentaquark. Isso quer dizer o quê? 5 quarks ligados. Caramba. Então eles formam uma outra partícula. Só que antigamente... inclusive, quando eu estava na graduação, não tinha um pentaquark. Ninguém tinha visto experimentalmente no LHC. Isso? No LHC. Aí foram mesmo? fazendo pesquisa e acharam estados ligados de 5 quarks. Se eu não estou enganada, tem até 6 quarks. Só que eu lembro que quando eu estava na graduação, tinha professor que falava, não, o máximo é 3, nunca vão achar mais. Pô, e os caras acharam, entendeu? Então, tipo, bóson de Higgs. Muita gente falou, o bóson de Higgs, a gente... Não vai achar. Aí em 2012 os caras foram lá e acharam. Também no acelerador? No LHC. Foram 2. Dentro do LHC existem 4 experimentos principais. O LHC é aquele anel grande, né? Circular. Aí eu acho que é o Atlas. Tá onde? Tá na fronteira da França e da Suíça. Da Suíça, né? Aí é o Atlas, o Alice, o CMS e o LHCb. São os 4 experimentos que tem lá. E aí, se eu não tô enganada, foi o Atlas e o CMS que acharam concomitantemente, assim, o bóson de Higgs. Porque na física, tudo tu precisa que mais de uma pessoa ache, né? Tem que ser replicado. Então, primeiro um grupo achou, que eu acho que foi o Atlas, e aí depois, um tempinho depois, o CMS também achou, e aí eles falaram, tá, então é o bóson de Higgs. Só que voltando à história do porquê que é a partícula de Deus, que eu fui indo e me perdi. Então, vou explicar com as minhas palavras. Tá. Então, a gente tem o próton, o nêutron, tem o elétron, o próton é feito de quarks. Exatamente. E o elétron, aí você falou que é um tipo de lepton. Onde tá o bóson aí mesmo? Aí eu já me perdi. Então, tem vários tipos de bósons. Ah, é? Tem o gluon, tem o W+, Mas W-. o que é o bóson? O bóson são partículas que vão fazer com que, por exemplo, o gluon é o bóson que faz os quarks ficarem ligados. Entendi. O gluon vem de glue, de cola. Sei. Então, ele é o que faz aquelas partículas ficarem coladas ali. Que Por eletromagnetismo? Por... Força forte. É uma das forças que tem ali. E aí, explicando por que a partícula de Deus. Porque era muito difícil de encontrar, não tinha tecnologia. E aí, um físico, ele foi escrever um livro explicando o que era o bóson de Higgs. E aí, ele chamou o livro, eu acho que é The Goddamn Particle. Tipo, a partícula maldita. E aí, o editor falou, The Goddamn Particle não é um bom nome. The God Particle é um ótimo nome. A partícula de Deus. Aí ficou. E aí, o físico, ele pensou, vou escutar esse editor e vender o meu livro. Só que aí... Recentemente, ou tempos depois, ele deu uma entrevista falando que ele se arrepende muito de ter aceitado trocar o nome do livro, porque ninguém chama de bóson de Higgs. As pessoas falam partícula de Deus, a partícula divina. E aí, lá em 2012, em 2009 ou 10, quando o LHC foi funcionar pela primeira vez, as pessoas começaram em todas as manchetes. A partícula de Deus, a partícula divina, a gente vai descobrir o buraco negro. E o nome pegou. Então, hoje a maioria das pessoas falam partícula de Deus, mas foi simplesmente marketing para vender livro. Não tem nada que se aproxima a ser uma coisa tão grandiosa e poderosa. Não, porque o cara queria chamar de maldita porque estavam há anos tentando... God damn it, né? Exatamente, só que eles não... Aí o editor falou, vamos chamar de The God Particle. É legal, né? Tem muita história, assim, na física.